Saudações à luz, Namastê! Sejam todos bem-vindos ao canal Magia Apometria. E esse vídeo é para poder explicar para você a respeito do curso Magia Apometria que está indo para a segunda edição já. E o primeiro curso, a primeira turma foi um sucesso. Eu estou muito feliz, porque eu espero poder manter essa ressonância de atrair pessoas fantásticas, cheias de energia, maravilhosas e sedentas por conhecimento, porque isso, de uma certa forma, auxilia quem está ensinando a aprender cada vez mais. E você sabe que é assim. Então, eu espero poder manter essa força de atração por pessoas do bem, pessoas que realmente têm uma boa intenção por detrás das suas atitudes. Então, essa primeira turma vieram pessoas maravilhosas, terapeutas de várias áreas, médicos, donas de casa, funcionários públicos que querem sair dessa função, vamos dizer assim, e começar a trabalhar com terapias holísticas, ou seja, cuidar do outro. Eu me chamo Renan Conceição, sou terapeuta holístico há mais de 8 anos já. Minha área de formação é análise e desenvolvimento de sistemas, função que eu atuei por muito tempo, até dizer chega, sabe, do mundo corporativo. Então, viajei pelo país todo na área de implantação e consultoria de sistemas de informação, mas depois não quis mais fazer isso. Então, hoje eu me dedico totalmente, ao invés de ciências exatas, à área de humanas. Então, esse curso ele tem o foco no desenvolvimento e aprendizado do zero até a prática da técnica da apometria de ancoragem, como a gente conhece, que é a apometria que foi ensinada pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, certo? Eu vou estar falando um pouquinho dele agora. Então, o curso é totalmente voltado para a prática individual, certo? Vocês não vão estar formando grupos, não que não possam fazer isso depois, a gente até pode desenvolver num outro momento um curso avançado, mas esse curso básico é para vocês terem uma iniciação nesse conhecimento e poderem usar de forma individual, certo? Os benefícios da técnica apométrica. Então nós vamos aprender a história, o uso, as leis, certo, que regem a apometria, as leis da física newtoniana, física quântica, e como utilizar ela de forma individual ou dentro de um consultório terapêutico. Aí nós temos algumas restrições, algumas limitações que nós não teríamos trabalhando num grupo, seja numa casa espírita ou numa casa de umbanda, enfim, mas é possível utilizar a apometria para uso individual, dentro da casa, da sua própria casa, ou no consultório terapêutico, certo? Então, eu vou passar para vocês aqui. Então, tudo começou em 1963 com um porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues, que era radicado no Rio de Janeiro, e no 6º Congresso Pan-Americano, que ocorreu na cidade de Buenos Aires, Congresso Espírita, o Dr. Luiz Rodrigues defendeu a técnica da hipnometria, onde ele lograva êxito no atendimento dos seus pacientes com simplesmente o processo de desdobrar os corpos, ou seja, de afastar os corpos do agregado espiritual do ser humano, certo? Então, através de pulsos cumulativos de contagem progressiva, pulsos magnéticos, ele desdobrava a pessoa, ele afastava os corpos. E aí, em 65, 2 anos depois, o Dr. Luiz Rodrigues teve a oportunidade de vir para Porto Alegre, certo? No Hospital Espírita de Porto Alegre. Então, lá ele apresentou a técnica da, até então, hipnometria para os médicos, para o quadro médico do Hospital Espírita. E o Dr. Lacerda estava lá e, junto com outros, eles tomaram conhecimento dessa técnica e o Dr. Lacerda, como era um homem de sólida formação acadêmica, físico, químico, matemático, botânico, um cara com conhecimento absurdo de história da arte, história da Segunda Guerra, e então ele resolveu pegar isso para ele, vamos dizer assim, e desenvolver um pouco mais isso. Nunca mais teve notícia do Dr. Luiz Rodrigues, ele não era espírita, e o que acontece é que as pessoas que contam, e inclusive a pessoa que me iniciou nesse conhecimento de apometria, que
e depois me conferiu a responsabilidade de dirigir um dos grupos de apometria da casa onde eu comecei esse trabalho, ela era aluna direta do Dr. Lacerda. Inclusive, é ex-diretora da extinta Sociedade Brasileira de Apometria, foi organizadora de vários congressos de apometria que ocorreram aqui no país, uma pessoa de sólido conhecimento também. Eu costumo brincar que ela é uma baita magona, porque é uma pessoa que tem um conhecimento de magia, astrologia, fantástico. É a pessoa certa que apareceu no meu caminho. Então eu sou muito honrado, muito grato aos meus professores, meus mestres. E ela aprendeu diretamente da fonte com o Dr. Lacerda. Então, o que ela conta é que ele chegou em casa, literalmente jogou a mulher no sofá, que era uma vidente fantástica, e a esposa dele, e falou: ó, deita aí, mulher, que a gente vai treinar uma coisa diferente hoje, vou te ensinar uma coisa nova. E foi bem isso mesmo que aconteceu. Então, quando ele começou a desdobrar a esposa dele, através dos pulsos de contagem progressiva, ela automaticamente saiu do corpo, através de desdobramento anímico, e ela se viu dentro de um hospital no plano espiritual. E lá ela pôde investigar o que acontecia lá, como era. Então eles perceberam que era uma ferramenta de investigação do mundo espiritual muito, muito, muito poderosa, muito precisa, certo? E ela pôde perceber tudo que ela foi submetida, os processos de cura, cirurgia espiritual, enfim. Então, a partir daí começou-se um estudo muito sério e científico até do uso dessa técnica, que depois o Dr. Lacerda resolveu convencionar com o nome de apometria, até porque era mais correto, não se tratava de hipnose, né? Hipnometria. Então é apometria, onde o apo é separar além de, metria do grego é metron, que é a medida. Então a medida além do tempo e do espaço. Até porque é além do tempo e do espaço. Quando nós pensamos no que é o agregado, espiritual do ser humano, nós percebemos que se trata realmente de uma técnica que possibilita medir além do tempo e do espaço. Nosso corpo físico é só uma ponta do iceberg, certo? Nós somos muito mais do que os olhos podem ver. Então, o que está por debaixo das águas, submerso, é um sem fim de energia. Então, são vários corpos, certo? Vários níveis de energia. Nós costumamos dizer que o ser humano é um ser setenário, certo? Nós temos 7 corpos. Na verdade, o corpo físico ele é o mais denso, o mais lento deles, certo? Tem o duplo etérico, que é o nosso energossoma, a nossa usina de energia, como vocês podem ver aqui, porque na verdade é onde ficam os nossos chakras que abastecem o corpo, que recebem energia prânica e abastecem o corpo. Nós temos o corpo emocional ou o corpo astral, certo? Que tem os seus desdobramentos ou subníveis ou subpersonalidades. Depois nós temos o corpo mental inferior com seus desdobramentos também, seus subníveis. O corpo mental superior com seus desdobramentos da mesma forma. O corpo búdico, ou o corpo do plano intuicional, onde ficam as nossas memórias akáshicas, os registros akáshicos, ou seja, a memória desde quando nós somos emanados da consciência de Deus, a consciência do todo, fica tudo armazenado ali, desde a primeira vida até o momento presente, certo? De todas as nossas versões, vamos dizer assim, até porque nós somos muitos, certo? Nós somos muitos. Então, essa versão que vos fala, Renan Conceição, existem outras versões minhas, inclusive encarnadas nesse momento aqui no planeta Terra. Existem outras versões no plano astral ou no plano espiritual, vamos dizer assim. Outras versões no plano mental, no plano búdico. E o espírito é um só, a alma é uma só. Só que nós somos fractais de uma grande alma, nós somos fractais de um grande agregado espiritual, que é o nosso eu superior, nosso eu divino. Ele se divide em múltiplas facetas, certo? Então nós somos um fractal de uma grande alma, que é um espírito, certo? Então
a apometria é uma técnica que possibilita o desdobramento desses corpos para poder tratar cada um deles segundo a sua necessidade, certo? E esse estudo que foi desenvolvido na época, ele teve um grande impacto, e é o que deu a notoriedade ao Dr. Lacerda, justamente por tratar uma série de casos que até então eram insolúveis. Eles não tinham uma resolução, não tinham uma solução, justamente porque não se encontrava a raiz do problema. E é o que ele conseguiu encontrar através do processo de desdobramento, até porque, por exemplo, hoje nós sabemos que um dos grandes males da humanidade é a obsessão. Isso sem sombra de dúvidas, é a obsessão, certo? Os processos obsessivos complexos que de uma certa forma adoecem a mente, as emoções e depois o corpo e acabam limitando a expressão humana do ser em si. Então, ele conseguiu, através do desdobramento, tratar essas questões que envolvem os processos de obsessão complexa, que são a síndrome dos aparelhos parasitas, os processos de magia negra, ou de baixa magia, ou magia negativa, ressonância magnética com o passado, auto-obsessão, simbiose e uma série de outros processos que foram possíveis graças ao processo de desdobramento. Então, é o que nós vamos aprender através de técnicas práticas e diretas dentro desse curso, como utilizar a técnica da apometria para que nós possamos nos limpar, certo? Até porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Nós somos um ser dotado de muitas capacidades. A grande questão é que a gente não consegue viver isso muitas vezes numa encarnação por uma série de fatores que nos limitam. Desde o ponto de vista da sujeira que nós vamos agregando ao longo de vidas e vidas e vidas de várias encarnações, inclusive na encarnação atual, dentro dos processos de obsessão complexa, vocês vão aprender que muita coisa ocorre e a gente acaba não tomando conhecimento disso por não saber e vive uma vida limitada. E não é para ser assim, entende? Então a gente vai aprender a se proteger. E por que magia? Tá? Vocês sabem que magia é a manipulação das forças ocultas da natureza, ou seja, é a manipulação dos elementos livres, dos fluidos livres da natureza para promover um efeito, certo? E o que ocorre é que nesse curso nós vamos estar aprendendo, através de técnicas também, o que vocês aprenderiam nos graus mais básicos das escolas iniciáticas de magia, como maçonaria, Rosa Cruz, Aurora Dourada, enfim, o grau átrio, o grau neófito probacionista, que é o caminho do adepto. Vocês vão aprender projeção astral, mas primeiramente a canalizar a energia psíquica de vocês, a energia mental, até porque o mago é aquele que domina as próprias energias, as próprias forças. O mago domina a própria mente. E é o que nós precisamos aprender, na verdade, é a dominar a própria mente, certo? Então, a proposta desse curso é ensinar toda a teoria, ensinar a prática das técnicas, mas o grande problema, e isso é uma coisa que eu percebi quando eu era dirigente de um grupo de apometria, que é chamado Fraternidade da Luz, um grupo fantástico, que eu tenho muitas saudades, é que muitas vezes nós tínhamos fuga de energia ou uma eficiência energética muito baixa. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós, com o tempo, e principalmente nessa era moderna da tecnologia, nós somos muito dispersos. Nós temos muitas fontes de entretenimento, então a nossa atenção é roubada o tempo todo para N direções. Então vocês imaginem uma arma. A nossa mente, ela é uma arma muito poderosa, só que ela é apontada para várias direções, entende? Então ela gasta o seu poder, ou seja, a energia psíquica, ela é desperdiçada para várias fontes. Tá? Imagine se nós canalizássemos essa fonte, essa energia, para uma única direção. O que aconteceria? Então, percebendo isso, eu
eu desenvolvi esse método dentro do curso de apometria, que é a parte de magia, onde nós vamos aprender a focar a nossa mente, a direcionar a nossa mente dentro do trabalho de apometria. E não só da apometria, mas qualquer prática espiritual ou terapêutica que vocês venham a fazer, para que nós possamos ter um poderio energético maior. Até porque dentro da apometria nós temos uma regra muito básica, que eu diria que é uma equação matemática. A energia animal, a energia do nosso corpo físico, que é a energia sexual, certo? Mais a energia mental, ou seja, o nosso poder psíquico, mais a energia cósmica. Essa combinação dessas três forças produz um efeito de notável poder dentro do plano astral, do plano mental e de outros planos também, como o búdico e o átmico. Mas vamos falar da questão da quarta dimensão, do plano astral, ou plano emocional, certo? Nós conseguimos produzir muitas coisas a nível de efeito magístico, vamos dizer assim, ou espiritual, para quem não está acostumado com essa linguagem, mas mediante o uso correto desses três potenciais, certo? Que é a energia Zou, a energia mental e a energia cósmica. Então, quem não tem energia psíquica suficientemente forte acaba tendo uma eficiência energética muito baixa, tá? Então, por exemplo, quando nós vamos projetar um campo de contenção, um campo de força, e nós precisamos utilizar essa equação, o que acontece é que a eficiência energética ela acaba sendo muito baixa. Por exemplo, se vocês forem projetar uma pirâmide de ouro, uma pirâmide dourada tripla, orientada conforme a grande pirâmide de Kéops do Egito, para poder proteger a casa de vocês de ataques psíquicos, ataques do baixo astral, ou do umbral, ou de zonas abissais, ou proteger contra a abertura de portais que ocorrem o tempo todo, e vocês vão aprender isso no curso. Vocês acabam não conseguindo ter uma eficiência energética tão grande ao ponto de manter esse campo de força por muito tempo. Então ele se desfaz facilmente. E aí é muito fácil de ser invadida a casa de vocês, ou do campo energético individual de vocês sofrer ataque. Tá? O que nós vamos aprender nessa parte de magia é justamente doutrinar o nosso foco, doutrinar a nossa mente, a nossa atenção, para que nós possamos partir para a segunda etapa, que é conseguir plasmar o nosso templo astral, criar um templo astral, que é uma construção que inicia no mental e depois ela se cristaliza para o astral, e é onde nós vamos fazer os nossos encontros online, mas a nível quadridimensional vai ocorrer isso no astral dentro da nossa construção, certo? Então vai ser um local protegido, um local seguro, onde só nós vamos saber a sua localização e nós vamos nos direcionar para lá. Ou seja, o nosso corpo astral, através de projeção, vai para lá e nós vamos fazer os nossos atendimentos, nós vamos fazer as nossas práticas. E isso deu muito certo na primeira turma, uma série de surpresas positivas e de descobertas que nós fizemos. Então, eu tenho certeza que isso vai ser potencializado agora na segunda turma. E por que nós vamos fazer isso? Se eu pedir para vocês agora, aí onde vocês estão, projetarem, por exemplo, um icosaedro, certo? E eu começar a pedir coisas. Eu quero que vocês projetem um icosaedro e eu quero que vocês mudem a cor dele. Isso tudo mentalmente, visualização criativa. Tá? Eu quero que seja um icosaedro, ao invés de azul, que seja púrpura, ou que seja violeta, ou rosa. Mas eu quero que ele tenha um líquido escuro dentro e eu quero que vocês peguem esse icosaedro na mão e sintam a textura. E citam a temperatura do líquido que está dentro, que é um líquido de temperatura morna, certo? E se vocês virarem, a outra face dele tem o símbolo do signo de Touro. Vocês estão conseguindo perceber que, à medida que eu vou guiando vocês tentam visualizar isso, só que a mente objetiva ela foge o tempo todo, porque ela não está acostumada. E isso se percebe principalmente depois da invenção da televisão, que nós deixamos de ser criativos. Nós passamos a ganhar tudo de mão beijada, vamos dizer assim, certo? Antigamente nós líamos um livro e nós tínhamos que imaginar
como era o desenrolar da história. Hoje é tudo desenhado de forma gráfica, computacional, entende? A gente não precisa mais pensar em nada, não precisa mais imaginar, visualizar, criar. Então nós acabamos ficando deficientes nesse aspecto. Então a proposta do curso na parte de magia é nós recuperarmos o nosso poder mental. Até porque com o aumento da nossa biblioteca mental, ou seja, com mais informações que nós vamos adquirir, com os exercícios práticos, através do treino do foco, da concentração, nós vamos aprender a ter uma visualização criativa mais eficiente, porque daí na hora de formar um campo de força, uma esfera multifacetada, um anel de aço, uma cortina de fogo, uma pirâmide dourada, uma pirâmide invertida, por exemplo, ou projetar qualquer tipo de forma, qualquer tipo de campo, porque uma das leis da apometria, a quarta lei, é essa: quando nós dermos o comando, vai se formar um campo de força. Só que se eu não tenho força psíquica suficiente, nada vai acontecer. Por exemplo, um dodecaedro. Se eu pedir para vocês agora, olha, eu quero um dodecaedro, sei lá, aí na mesa de vocês, tá? Numerado de 1 a 9. E eu quero que vocês peguem esse dodecaedro na mão, passem para a mão esquerda e comecem a brincar com ele. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? A gente não tem condições, muitas vezes, de executar isso porque falta treino. É que nem vocês fazerem abdominais e flexão. Esse vai ser o nosso abdominal e a nossa flexão da magia. Nós vamos aprender a dominar primeiramente as forças psíquicas, porque isso é muito importante, gente. Isso é muito importante mesmo. Nós precisamos recuperar o nosso poder. E nós somos seres muito poderosos. A questão toda é que nós estamos encolhidos aqui. A gente não lembra disso, certo? Nós somos dotados de uma letargia profunda, de um grande sono. E à medida que nós vamos recuperando esse conhecimento, as coisas começam a acontecer, começam a se movimentar. Isso é muito bom. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade, até porque foi num momento de necessidade, de dor, quando eu percebi que o reiki não podia me ajudar como eu precisava. Minha mãe estava sofrendo um processo de obsessão, estava incorporando enquanto eu fazia reiki nela, e simplesmente o símbolo de proteção não me ajudava. E aquela entidade dizendo que ia levar minha mãe embora e precisava cumprir aquela missão, senão ela ia ser muito castigada se ela voltasse sem cumprir aquela tarefa. E eu não sabia o que fazer, simplesmente o reiki não foi capaz de me ajudar. E não que o reiki não seja uma energia poderosa, mas ela é uma energia passiva. Então nós precisamos de uma intervenção um pouco maior. E essa é a proposta do curso, para que nós recuperemos a nossa força, o nosso poder e possamos produzir os milagres necessários, que nada mais são do que o uso correto da energia. Tá? Então, o curso, vamos lá. Tá? Então é um mega curso, tá? Com duração de 2 meses, e o nosso foco principal é a orientação voltada para o uso individual das técnicas da apometria, tá? Ou para terapeutas, para trabalhar em consultório, mas com algumas restrições que a gente vai explicar depois no decorrer do curso, tá? São de 2 a 3 videoaulas liberadas por semana, videoaulas nesse estilo mesmo, screencast, tá? Gravação de tela com slides para poder exemplificar bem, para que vocês possam aprender bem também, tá? Um encontro online por semana com as práticas daquela semana, tá? Ou seja, vocês vão receber a teoria e nós vamos praticar em cima da teoria. E nós vamos tirar dúvidas também. E a partir do 2º mês, aí o negócio começa a ficar bem legal, porque nós vamos começar a ter aulas práticas direto, tá? Então vão ser aulas práticas online, os nossos encontros, tá? Os atendimentos apométricos em grupo, para que nós possamos treinar a nossa vidência. Então vai ser uma oportunidade fantástica para quem tem a vidência, quem não tem vidência, ou clara evidência, clara audiência, certo? E vai ser uma oportunidade para que a gente possa estar exercitando isso, e quem não tem vai desenvolver, tá? Porque todos têm uma predisposição para isso, é só uma questão de treino. Por isso que nós vamos fazer os nossos abdominais e flexões da magia, ou seja, nós vamos exercitar a nossa mente, nossa visualização criativa,
para que nós possamos ter mais poderio energético na hora de estar executando os comandos, certo? E a iniciação à magia elementar prática. Então nós vamos aprender a direcionar foco, atenção, a questão da nossa bioenergia. Nós vamos trabalhar muito bioenergia, para que aí sim nós possamos criar o nosso templo astral. Vocês vão aprender a criar o templo astral de vocês, certo? Que é um local onde só vocês vão ter acesso, e a partir daí o céu é o limite. Mas é o básico do básico do básico que vocês precisam aprender, tá? Então por isso que o nome do curso é Magia Apometria na Prática. É um curso básico para iniciantes, mas ele tem muito a ensinar, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande permuta, uma grande troca, certo? Vocês comigo e eu com vocês. Então, esse curso, além do que vocês estão recebendo, tá? Tem alguns bônus que eu quero deixar aqui para vocês, tá? O acesso a todo o conteúdo por 1 ano, então vai ficar disponível para vocês acessarem no Drive. Depois vocês vão receber as orientações necessárias, tá? Acesso ao canal do Telegram, Áudios que Iluminam. Esse canal, só para vocês entenderem, é onde eu vou estar postando técnicas novas, eu vou estar postando áudios, trechos de livros, de audiobooks, certo? E mensagens de cunho espiritualista, mensagens positivas, que vêm ajudar, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Então, é um canal bem legal, que é voltado para terapeutas e para pessoas também que não são terapeutas, mas que têm uma busca pela luz do conhecimento. Até porque esse curso aqui, mesmo que você não seja terapeuta, você pode fazer, porque ele é um curso básico. Depois vai ter o curso avançado para quem realmente quer entrar um pouco mais nesse conhecimento. Até porque, vamos dizer assim, nós vemos por aí workshops de finais de semana sobre apometria, mas a pessoa não consegue avançar a fundo num assunto tão sério e que exige um tempo de estudo e de maturação e desenvolvimento. Então, não tem como fazer isso aí em 1 dia, 2 dias, entende? Só passar as leis da apometria e se vira, entende? Não existe isso. Então não tem como fazer isso aí. Participação na nossa comunidade secreta do Facebook, certo? De alunos do curso de apometria, comunidade de apômetras, para vocês trocarem dicas, ideias, conhecimento dentro desse universo. Contato direto comigo via WhatsApp, Telegram. Então vocês vão receber suporte, ou caso, enfim, tenham alguma dúvida para tirar. Para os 20 primeiros alunos, isso eu vou organizar depois, tá? Uma consultoria individual, caso você tenha um consultório, ou, enfim, queira saber como utilizar esse conhecimento da melhor forma para o teu negócio, para o teu tipo de trabalho, de atendimento. Então, essa consultoria vai servir para você, certo? Até porque hoje em dia as pessoas têm muitas vezes o conhecimento, mas elas não conseguem direcionar isso. E é muito interessante que a gente saiba para onde direcionar todo o conhecimento que nós recebemos, tá? Então, essa é a proposta. Que vocês possam utilizar esse conhecimento da forma correta, tá? Sem atrapalhar, vamos dizer assim, o que vocês já fazem. Então, essa consultoria ela visa isso, tá? Vocês vão receber uma consultoria, os 20 primeiros alunos, para que possam estar direcionando o que vocês vão aprender, tá? Na prática, no dia a dia de vocês, seja um consultório de reiki, de acupuntura, enfim, isso aí vocês que vão decidir, tá? Então, assim, pessoal, essa oportunidade que vocês estão recebendo de estudar e de fazer esse curso maravilhoso, certo? Com pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que essa turma vai ser fantástica, tá? Ele hoje vai ter um investimento para vocês de apenas R$150, porque se nós formos somar o tempo de curso com tudo que vai ser passado, mais os bônus, eu poderia cobrar tranquilamente de R$250 a R$300, até pela questão do tempo investido nisso. Então, para vocês que estão adquirindo, tá, nesse primeiro lote, então vai ser apenas R$150. E eu vou deixar o link abaixo aqui do vídeo para vocês entrarem no grupo,
certo? E aí quem tem interesse em fazer o curso, depois eu vou estar passando as instruções com relação às formas de pagamento, os dados de depósito, certo? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Então, deixa eu habilitar aqui o meu vídeo novamente. Cá estou eu. Então, eu queria agradecer a vocês, tá, pela atenção dedicada, por estarem... Pronto, aqui está. Queria agradecer a vocês pela atenção dedicada, pelo tempo dedicado para estar assistindo esse vídeo, tá? E eu espero que nós nos vejamos na semana que vem. Então, inicia na próxima segunda-feira o curso, tá? Estejam preparados, tá? O material vai ser todo distribuído por e-mail para vocês, então vai ser tudo online, vocês não vão precisar pegar papel e caneta para anotar. Óbvio que sempre é bom estar anotando coisas que talvez vocês percebam que seja muito íntimo, muito para vocês isso, mas de uma certa forma todo o conteúdo que vai ser passado vai ser disponibilizado para vocês em e-books, em vídeo, certo? Em videoaulas, então fiquem tranquilos com relação a isso. E qualquer dúvida, é só vocês chamarem no canal Magia Apometria, vou estar deixando o link aqui para vocês, do grupo do WhatsApp, e nós nos vemos lá. Então, saudações à luz, um grande abraço, Namastê!